E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Ao Encontro da Química, o quinto vídeo da série Química para a UES. Não assistiu os outros 4, vale a pena conferir e depois voltar aqui. Esse vídeo de hoje traz como assunto estequiometria, um assunto que dispensa muito comentário porque ele é cheio de cálculos. Pronto para estudar? Então vamos lá. Estequiometria é uma palavra grega que vem de estoquim, significando elemento, e metron, medição, medição do elemento. E como é que a gente vai fazer isso em cálculos? Como é que a gente vai realmente medir? O que vai ser realmente necessário? Toda vez quando a gente fala em estequiometria, é necessário que a gente saiba, primeiro, a equação, conheça a equação. Muitas vezes essa equação não vem escrita na questão, ela vem no texto para você montar. Conhecendo a equação, a gente vai ter que conferir se essa equação está balanceada. Não estando, a gente vai usar aí os métodos de tentativa, algébrico e oxirredução para fazer esse balanceamento. E tendo a equação balanceada, a gente vai para as proporções, ver o que realmente a questão está pedindo e quais são as substâncias envolvidas. Para começar, eu trago aqui uma interpretação que facilita bastante o entendimento de estequiometria. Essa equação, bem simples e bem cobrada nas questões, trata-se da formação da amônia. Essa equação, como eu coloco aqui para vocês, ela pode ser interpretada em 4 critérios aí principais: massa, mol, molécula e volume, considerando as condições normais de temperatura e pressão. Então, assim, claro que para a gente começar isso aqui, quando se fala de massa, é necessário que a gente saiba qual é a massa das espécies envolvidas, nitrogênio e hidrogênio. As provas geralmente fornecem isso no início, logo da prova lá relacionada à química. Aqui no caso, o nitrogênio com massa 14 e o hidrogênio com massa 1. Se a gente for aplicar esses dados aqui, N2, 14, cada nitrogênio é 14, N2 seria 28 gramas. Hidrogênio, cada hidrogênio 1. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, massa 2 gramas. Nitrogênio mais os 3 hidrogênios, 14 mais 3 aqui, 17. Lembra que eu falei que é necessário que a gente faça o balanceamento da equação? Se você não fizer o balanceamento da equação, você vai ter informações erradas. Primeiro porque cadê a lei de Lavoisier, que é a conservação de massa? Como é que 28 gramas de nitrogênio vai reagir com 2 gramas de hidrogênio para produzir 17? Exatamente porque essa equação não está balanceada. Todos os valores relacionados a mol, molécula, volume, inclusive massa, pessoal, estaria errado e você perderia certeza essa questão. Então vamos lá. Primeiro de tudo, balancear a equação. Balanceando essa equação, eu oriento o seguinte: como em um lado existem 2 hidrogênios e no outro tem 3 hidrogênios, a gente precisa balancear com números inteiros, oriento a inverter esses valores, colocando 3 aqui e colocando 2 na frente do NH3, que é a amônia. Isso já garantiu que o meu hidrogênio esteja balanceado, 6 de cada lado. Colocando-se um 2 aqui, existem 2 nitrogênios e nesse lado também já existem 2 nitrogênios. Então a minha equação agora está balanceada e eu posso aqui fazer as relações necessárias. Então só corrigindo, eu tenho 28 gramas, agora eu tenho 6 hidrogênios, então eu teria o total de 6 gramas. E aqui eu teria 2 vezes 17, 34 gramas. Ok? Então já foi a primeira relação que eu fiz, interpretando essa equação em massa. Falando de mol, é necessário que a gente observe só o coeficiente que aparece nessa equação. Como aqui não tem nenhum valor numérico, entende-se que exista 1 mol. Como o coeficiente aqui é 3, então entende-se que eu tenha 3 mol. E aqui 2 mol. Falando de moléculas, segundo Avogadro, 1 mol de qualquer substância sempre vai apresentar a quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então a gente coloca 6,02 vezes 10 a 23
moléculas. E no restante é só a gente fazer a proporção, né? Se aqui eu tenho 6 vezes 602, 10 a 23 moléculas, é só eu pegar o coeficiente dos outros, aqui no caso 3. Quanto é que daria 602, 10 a 23 vezes 3? A gente vai ter 6 vezes 3, 18,06 vezes 10 a 23. Dá para a gente transformar isso aqui em nota, como é em notação científica, a gente tem que colocar valores entre 1 e 10. Então a gente tem 1,8, diminuir o número aqui, eu vou compensar aumentando no meu expoente. E aqui eu tenho 2 vezes 6, 0,2, então vai dar 12,04 vezes 10 a 23. Mesma coisa que eu fiz anteriormente, eu posso estar fazendo aqui 1,204 vezes 10 a 24. E o volume na CNTP, de acordo com a regra, é determinado o seguinte: 1 mol de qualquer gás, todas as espécies aqui são gasosas, 1 mol de qualquer gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, temperatura de temperatura de 273 Kelvin, que é o 0 grau Celsius, pressão de 1 atm, a gente tem que 1 mol vai apresentar o valor de 22,4 litros. Como aqui é o triplo, a gente tem 67,2, é isso? 22, 66, isso, 67,2, e a gente tem aqui o valor de 44,8 litros. Essa relação ela é muito importante que se faça, a gente acaba entendendo melhor como é que a gente pode ser cobrado, porque assim, da mesma forma como tem questões que podem estar relacionando massa a massa, tem questões que podem estar relacionando massa a molécula, litro, a quantidade de mol, então é necessário que você consiga interpretar qualquer equação em massa, mol, molécula e volumes na CNTP. Eu selecionei 5 questões que caíram em edições anteriores para a gente estar fixando um pouco esses conceitos. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é da edição de 2019.2 da prova específica. Um composto de enxofre é formado pela reação de 4.466 gramas de um metal com 3.852 gramas de enxofre. A fórmula empírica desse composto é Me2S3. De acordo com esse enunciado, a gente pode chegar a uma equação. Qual equação seria essa? Me2S, Me2S3. O metal reagindo com o enxofre, como diz aqui no enunciado, formando o composto Me2S3. Eu não sei que metal é esse, eu tenho que descobrir por meio de cálculos estequiométricos. Então vamos lá. O que a questão fornece? Um composto de enxofre é formado pela reação de 4.466 gramas de um metal. Então vou colocar esse valor, 4.466 gramas desse metal. Vou só reduzir aqui o tamanho. Ele reage com 3.852 gramas de enxofre, produzindo esse composto aqui, que a gente poderia estar somando, mas eu não sei se é isso que realmente a questão vai querer. Mas se a gente somar aqui, a gente vai ter 8, vai ter 11, vai 1, 9, 13 e vai 1, 4, 8. Soma de trás para frente, mas dá certo. A gente tem uma quantidade aqui de 8.318 gramas desse composto formado. Eu não sei que metal é esse. Por eu não saber que metal é esse, não tem como eu descobrir qual é a massa. Eu não vou aqui testar uma por uma. O ferro 56, o sódio 23, o potássio 39 e o cálcio 40. Não vou estar testando aqui. É mais fácil fazer o seguinte. Primeiramente, vocês estão vendo que essa equação não está balanceada.
Então eu vou colocar um 2 aqui na frente do metal e eu vou colocar um 3 aqui na frente do enxofre. Aí agora a equação vai estar balanceada. O enxofre dá para eu saber qual é a massa. Pelos dados que a prova, né, fornece lá no início, eu sei que a massa do enxofre é 32. Mas percebam que eu tenho uma quantidade de 3 mol de enxofre. Então eu vou ter 3 vezes 32, que vai dar 96 gramas. Então, com base nesse 96 gramas, eu já posso fazer uma proporção. Porque se eu colocar aqui para ser o meu X, só agitar aqui a formatação. Então, se eu colocar isso aqui para ser um X, e eu colocar aqui para ser o meu 96, como a própria questão me fornece, eu vou ter como, por meio de proporção, identificar qual é a massa do meu metal utilizado. Multiplicando 4.466 vezes 96 dividido por 3.852, eu já fiz o cálculo antes para a gente ganhar tempo, a gente vai chegar no resultado de 111 gramas. Esse 111 gramas é esse meu valor de X. Agora percebam que na minha equação existem 2 metais. Então, se eu quero descobrir qual é a massa desse metal, eu vou ter que dividir isso aqui por 2, chegando a um valor de 55,5, que é uma massa aqui próxima do ferro. A gente tem a massa do ferro como 56 quando a gente faz um cálculo utilizando esse número mais arredondado, mas na tabela ele é exatamente 55,8, 55,7. Mas eu sei que já é o ferro, o gabarito da questão, porque o sódio é uma massa de 23, o potássio é 39 e o cálcio é em torno de 40. Então, tem como a gente identificar que o gabarito mesmo da questão seria a letra A. A segunda questão, questão 40, da mesma prova da questão anterior, 2019.2 e prova específica, traz o seguinte: para que um satélite brasileiro seja lançado, é necessário um veículo lançador, cuja reação responsável pela propulsão do foguete seja uma equação que vocês estão vendo. Fazendo-se o ajustamento da equação, ou seja, a gente já sabe que essa equação não está balanceada, é correto afirmar que a proporção adequada entre as massas dos 2 reagentes para que a reação ocorra sem sobra de nenhum deles é... Gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é balancear a equação. Balanceamento de equação, essa, por exemplo, apesar de existir o método de tentativa e algébrico, essa equação eu farei pelo método de oxirredução. Isso porque a gente está vendo o alumínio aqui apresentando NOx 0, mais 3 aqui, o cloro mais 7 aqui e o cloro menos 1. A gente percebe que realmente tem espécies, tem elementos que perdem ganho elétrico que caracterizam o processo de oxirredução. Mas eu não vou passar nenhuma informação sobre balanceamento aqui. Eu vou colocar logo os coeficientes aqui, porque mais à frente a gente vai estar trabalhando em um vídeo aqui da série mecanismo de oxirredução e a gente entra nesse balanceamento por oxirredução, ok? Então vamos lá. A equação estando balanceada tem como a gente fazer as interpretações e saber realmente qual item está correto. A letra A diz o seguinte: 3 mol de NH4Cl4, que é o perclorato de amônio, reage para 8 mols de alumínio. Mas pela equação a gente percebe que não ocorre isso. Se aqui são 6 e aqui ele está falando em 3 na metade, então aqui, para que esse item estivesse correto, seria necessário colocar 5 mols de alumínio. Não estando, a gente já sabe que esse não é o gabarito da nossa questão. 47 gramas de perclorato de amônio para 18 gramas de alumínio. Aí vai ser necessário que a gente faça aqui algumas continhas. Então vamos lá. O nitrogênio a gente já viu numa questão anterior, que é 14. O hidrogênio é 1, então eu vou ter aqui já 18. 18 mais 35,5 e mais 64, eu já fiz aqui a soma, vai dar 117, só conferir. Pronto, 117,5. Isso tudo quando a gente soma
as massas de nitrogênio, 4 hidrogênios, 1 cloro e 4 átomos de oxigênio. Vai dar 117,5. E a massa do alumínio, 27. Cuidado com os coeficientes estequiométricos, daí a importância de balancear a equação. Se eu tenho 6 mol, eu vou ter que multiplicar isso tudo por 6, que vai resultar uma quantidade de 705 gramas. Olha lá, 6 mol de perclorato de amônio resulta numa massa de 705 gramas. Do alumínio é mais fácil, né? A gente tem aqui que um alumínio é 27, se eu tenho 10 mol de alumínio, é só multiplicar por 10 eu vou ter 270 gramas. Essa é a relação, pessoal, essa é a proporção que a gente vai utilizar. Olha lá, eu interpretei isso aqui em massa, dando 705, interpretei isso aqui em massa, dando 270. Olha o que o item B está nos fornecendo, que 47 gramas do perclorato, então eu coloco bem aqui, 47 gramas, vai formar ou está para 18 gramas de alumínio. Quando eu falo está para, eu estou falando o seguinte: serão necessários, de acordo com o item B, 18 gramas de alumínio para reagir com 47 gramas de perclorato de amônio. Como ele fala aqui, não vai sobrar nenhum dos reagentes. Então vamos lá. Para saber se realmente são 18, a gente pode estar colocando aqui como sendo x e fazer esse cálculo de x. Como? O meu valor de x ele vai ser igual a 47 vezes 270 dividido por 705. Fazendo aqui as contas, você vai descobrir que o seu x é igual exatamente a 18 gramas, fazendo com que esse seu tópico aqui esteja correto, ok? E aí você vai fazer as proporções aqui, ó, você vai ver, eu já fiz a conta antes, quando você coloca o 37 aqui, coloca para descobrir esse valor de x, não dá 15, dá 14, quase 14, próximo a 14, não estou lembrando aqui agora. E em relação ao número de mol, já tem como a gente ver agora aqui, ó, direto na equação. Ele fala que 5 mol de perclorato de amônio está para 10 mol de alumínio. E a gente percebe que para 10 mol de alumínio eu tenho quantos? Ó, 6 e não 5. Ok? Então, letra B, segunda questão que eu trouxe para você hoje. Terceira questão, uma questão também de prova específica, só que dessa vez da edição de 2018.2. Nos aviões, o gás oxigênio para ser inalado por meio de máscaras em caso de emergência é produzido pela reação entre dois reagentes armazenados. Limalho de ferro, aqui representado por Fe, clorato de sódio, exatamente aqui o clorato de sódio, conforme a seguinte equação. A proporção adequada entre as massas dos dois reagentes para que a reação ocorra sem sobras de nenhum deles é... Vamos lá para a proporção. Vocês percebem que as duas substâncias aqui envolvidas são essas. Então eu vou aqui tentar isolar essas duas substâncias para a gente começar a trabalhar. Interpretando isso aqui em massa, como é o que está aqui nas minhas alternativas, eu vou colocar o seguinte, ó, a massa do ferro, trabalhando com valores fechados, é 56, 4 vezes 56 dá 224 gramas. Esse 224 gramas, se a gente somar aqui a massa do Na, a massa de um cloro e de 3 oxigênios, a gente vai chegar numa massa de 426. Isso quando a gente multiplicar por 4. Ó. Porque Na vai dar 23, o cloro 35,5, aqui 48. Multiplicado por 4, a gente chega na massa de 426 gramas. Então, fazendo aqui as combinações, o que é que a gente tem? Olha, ele está trabalhando com uma quantidade de 11,2 gramas de ferro e de 13,5 gramas de ferro. E esses valores se repetem aqui nos outros itens, o que facilita a questão. 11,2 gramas, ele vai produzir quanto, pessoal? Se for realmente 18,3 gramas, o item A vai estar correto. Então, fazendo aqui a proporção, e essa aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Olha o que a gente pode concluir aqui, pessoal, nesse item. Ó.
224 tem a relação com 11,2, certo? É como se fosse a metade, 112, dividido por 10. Então, se a gente já fizer isso, a gente ganha tempo. Como? Ó, qual é a metade de 426? É 21, 3, 213. 213. Como aqui está sendo dividido por 10, eu também divido aqui por 10 e sem perder muito tempo aqui com o cálculo, já descubro a massa de 21,3, que não é o item. Ó, então, o item A da questão, a gente sabe que ele vai estar errado. Qual é a outra alternativa que ele usa? 11,2, a letra D. 11,2 de ferro para 21,3 gramas. Ó, o gabarito da questão, letra D. Fazendo aqui o cálculo com 13,5, se você multiplicar 13,5 vezes 426 e dividir por 224, você vai chegar no resultado de 25,67 gramas, o que não bate com nem o item B e nem o item C. Okay? Só a nível aqui de informação, mas aqui o gabarito da questão letra D. Quarta questão, também de uma prova específica, a gente já percebe que a OS ela dá o maior valor à estequiometria nas provas específicas. Então, para quem está estudando para algum curso que tenha química na específica, se joga para cima de estequiometria, hein? Usado como catalisador no processo RAB, como agente de contraste em ressonância magnética e em camada protetora de aço contra ferrugem, o óxido ferroso férrico, a junção do ferro 2 e ferro 3, é obtido pela reação entre o ferro metálico e o vapor d'água, que produz também nitrogênio molecular. Só por essas informações tem como a gente chegar numa equação e trabalhar a estequiometria. Ao fazer reagir 840 gramas de ferro metálico, obtém-se um volume de hidrogênio medido a 127 graus e 5 atm. Está envolvendo volume, está envolvendo temperatura, está envolvendo pressão. Aqui a gente já vai fazer uso, além da estequiometria, dessa equaçãozinha aqui, ó, famosa PV/RT. Fazendo as substituições, a gente tem pressão 5, como fornece aqui no enunciado. O volume eu não sei. Número de mol também não sei. O R é uma constante quando a gente usa ATM. Essa minha constante é 0,082. Vou colocar aqui um x para não confundir. E eu tenho a minha temperatura de 127 graus Celsius. Lembrando que sempre vai ser necessário converter em Kelvin, e isso é necessário que a gente some 273 a esse valor, dando uma temperatura de 400 Kelvin. Multiplicando. Para falar a verdade, eu não posso nem fazer isso agora, né? Porque aqui assim, eu tenho duas incógnitas, ó. Eu tenho que descobrir qual é o meu número de mol. Daí a importância da estequiometria. É onde entra a estequiometria nessa equação. Então, ó, com base nos valores aqui, que foi dado para a gente, com base nas informações, para falar a verdade, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. O ferro metálico e o vapor d'água que produz também hidrogênio molecular. Tá? Então, ele está falando aqui que a equação ocorre entre ferro mais vapor de água, H2O, produzindo o óxido ferroso e férrico. Ferro 2 e ferro 3, gente, é o FeO e Fe2O3. Como eu estou falando de duplo, a gente coloca o Fe3O4, já coloca logo a soma, para facilitar os nossos cálculos aqui. E o que mais que ele produz? Gás de hidrogênio, que é exatamente o que a questão está pedindo. Claramente a gente percebe que essa equação ela não está balanceada. Eu tenho 3 ferros aqui nesse lado, enquanto no outro lado eu tenho só um. Então, só ajeitar aqui a cor dessa letra que eu acho que está atrapalhando um pouco. Eu acho que assim fica melhor. Então vamos lá, balanceando a equação. Como eu tenho 3 átomos de ferro aqui e aqui eu só tenho um, eu vou colocar 3 ferros aqui. Oxigênio eu tenho 4, desse lado eu tenho só 1, então eu vou colocar um 4 aqui. Então ferro e oxigênio está balanceado, restando apenas o hidrogênio. Eu tenho 4 vezes 2, 8, então eu vou precisar colocar um 4 aqui também. Ok? Equação balanceada tem como a gente
descobrir qual é o número de mol realmente que vai ser formado aqui. Então vamos lá. A massa do ferro é 56 gramas. 56 vezes 3 dá 168. Eu vou colocar 168 gramas. Esse 168 gramas, como eu estou querendo aqui mol, eu vou trabalhar o nitrogênio como sendo mol. Eu vou ter a formação de 4 mol. Ok? 4 mol. Ó, vamos lá. Ó. Trabalhei com ferro em massa. Isso por quê? Porque aqui está em massa. E trabalhei com hidrogênio em mol porque é o que eu realmente preciso aqui na minha equação. Lembra que eu falei que a relação poderia ser, não era obrigatoriamente massa-massa. Aqui eu estou envolvendo massa e número de mol. Se 168 gramas produz 4 mol, 840, que é o que a questão fornece, vai produzir quanto? Fazendo a proporção, você vai chegar à conclusão de que 840 vezes 4 dividido por 168 vai dar a quantidade de 20 mol. Ok? Então eu pego esse 20 mol, coloco o 20 aqui no meu N, ó. Coloco o 20 aqui, vou multiplicar isso tudo, tenho que o meu volume vai ser igual a 656 dividido por 5, que vai dar 131,2. Ok? 131,2. A gente tem aqui o gabarito da questão, letra B. Última questão, questão 38, uma questão de 2016.1. A glicose que ingerimos no cotidiano sofre uma degradação para fornecer energia ao nosso organismo, reagindo com oxigênio e produzindo água e dióxido de carbono. Só aqui já tem como a gente chegar numa equação. Vejam bem, ó. O que é a glicose? A glicose é C6, H12, C6H12, O6. Como a questão está dizendo, está fornecendo, essa substância reage com o oxigênio, que é o O2, e produz gás carbônico, CO2, mais água. Então, está aqui a equação. Não está balanceada ainda, eu já posso até fazer isso para a gente ganhar tempo. Vou só aumentar aqui um pouco, ajeitando os índices. Eu tenho aqui, ó, só repetindo mais uma vez, a glicose reagindo com o oxigênio, produzindo gás carbônico e vapor e água, né? 6 carbonos aqui, vai ser necessário colocar um 6 aqui para balancear o carbono. 12 hidrogênios aqui, vai ser necessário colocar um 6 para balancear o hidrogênio. 12 mais 6, 18, tendo um 6 aqui, eu coloco um outro 6 aqui. A equação está balanceada. Olha lá, ó, já ganhei tempo, já vi aqui só pela informação da questão que a glicose reage com oxigênio produzindo água e dióxido de carbono. Então a equação já está aqui balanceada, eu posso ler o restante. De acordo com a Associação Americana de Coração, não vou aqui arriscar meu inglês, a quantidade máxima de açúcar adicionado que o homem pode comer por dia é de 37,5 gramas. Então vamos lá. Que corresponde a 150 calorias, aí ele pergunta qual é a massa de gás carbônico produzida. Fazendo aqui a relação com as substâncias envolvidas, a gente tem o seguinte, ó. A glicose, se você somar todas as massas de carbono, hidrogênio e oxigênio, de acordo com os valores que são fornecidos na prova, você vai ver que isso aqui vai pesar 180 gramas. 180 gramas. E o gás carbônico, que é 12 mais 32, dá 44. Mas esse 44 é 1 mol. Como aqui são 6 mols, é necessário fazer essa multiplicação. Ele está fornecendo a quantidade de 37,5 gramas
da glicose e pergunta qual vai ser a massa do gás carbônico produzido. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, multiplica 37,5 vezes 6 vezes 44, divide por 180 e tu vai chegar ao valor de 55 gramas, ok? Então, teu X vai dar 55 gramas, já fiz essa conta para a gente ganhar tempo, e o resultado então bate com o nosso gabarito da questão, letra C, 55 gramas. Com essa questão eu encerro aqui o vídeo 5 da série Química para a UES, espero que você tenha gostado, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer curiosidade, pode deixar aí o seu comentário que a gente tenta solucionar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui do canal, ao encontro da Química.